Se a evolução de fato acontece, então por que nós não encontramos no registro fóssil uma tartaruga com meio casco até chegar a uma tartaruga com casco completo? Não deveríamos encontrar algo parecido com isso se a evolução fosse verdade? Se você é criacionista e você acredita nisso, eu tenho péssimas notícias para você. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. Então hoje, depois de um bom tempo sem vídeos, nós vamos dar continuidade à série Desmascarando, os criacionistas. Há um tempo eu já tinha começado a fazer alguns vídeos falando do Adalto Lourenço, corrigindo as besteiras que ele fala a respeito de evolução, especialmente aquelas voltadas para a paleontologia e evolução no registro fóssil. E o último vídeo eu também tinha começado a falar sobre um vídeo publicado no canal do professor Marcos Eberlin, que é um químico, era um professor, na verdade ele dava aula na Unicamp, hoje em dia, se eu não estou enganado, ele é professor do Mackenzie. Bom, então hoje nós vamos dar continuidade a essa série e nós vamos continuar ouvindo o vídeo do professor Marcos Eberlin, intitulado Fomos Planejados, Registro Fóssil, parte 2. Vamos ver o que ele tem a nos dizer. E não mudou o peixe. E as tartarugas? Tartaruga, você vai ter que admitir, não é? Talvez seja um dos bichos mais exóticos que habitam nesse planeta. Aquela casca, aquela cobertura, né? Perfeita, que protege esse bicho, né? Dos impactos, funciona como a sua casa. Então, um espetáculo de engenharia, uma obra de arte de engenharia civil que nós temos ali naquela tartaruga. Aí você vai olhar no registro fóssil e você vê tartaruga, 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 tartaruga. Essa é a forma mais antiga conhecida no registro fóssil de uma tartaruga. Qualquer semelhança, com a tartaruga atual seria mera coincidência. Se realmente a tartaruga evoluiu por um processo natural não guiado, o que nós deveríamos encontrar no registro fóssil? Uma tartaruga com um casquinho um pouco menos sofisticado. Um casco um pouco mais simples, um pouco mais resistente. Não seria assim? Mas o que a gente vê no registro fóssil? Tartaruga, gente. Sempre foi tartaruga. Do jeitinho que a gente conhece. Bom, pessoal, então aqui basicamente o que o Marcos Eberlin disse foi o seguinte. Olha, se a evolução fosse verdade, se ela tivesse ocorrido da forma como os evolucionistas colocam que ela ocorreu, então não deveríamos encontrar no registro fóssil formas de transição entre uma coisa parecida com uma tartaruga, mas que não é exatamente uma tartaruga, mostrando uma transição de alguma coisa parecida com meio casco, na verdade partindo de uma coisa sem um casco, uma coisa parecida com uma tartaruga, sem nenhum casco, depois chegando a um estágio onde se desenvolve algo como um meio casco, até chegar ao casco completo. Não deveria ser visto isso no registro fóssil. Até o ano de 2008, 2009 aproximadamente, de fato, o que se conhecia sobre a evolução das tartarugas por meio do registro fóssil era algo bastante escasso. O registro mais antigo que nós tínhamos de uma tartaruga fóssil datava aí do final do período Triássico e era um fóssil de uma espécie, de um tipo de tartaruga, que foi denominado de Proganocheles, que já tinha toda a sua estrutura completa de casco. Mas antes da gente continuar falando sobre o casco das tartarugas, eu gostaria de, primeiramente, explicar para vocês que não estão familiarizados com a anatomia das tartarugas, que nós chamamos de um grupo maior, nós chamamos de quelônios, porque não tem apenas tartarugas, tem jabutis, tem cágados também, mas a gente acaba utilizando o termo de uma maneira informal e chama todo mundo de tartaruga. Tá? Mas vamos então primeiramente entender como que é a estrutura básica desse casco dos quelônios, ou do que nós chamamos popularmente de tartarugas. Primeiramente vocês já devem estar observando aí uma figura que eu coloquei na tela, mostrando então a estrutura do casco das tartarugas, que nós chamamos de quelônios, ou também chamamos de testudines. Se vocês observarem essa imagem aí do lado esquerdo de vocês, é a região da parte de cima do casco da tartaruga, tá? E do lado direito seria a região de baixo. Então a região do lado esquerdo seria a porção dorsal do casco da tartaruga
e do lado direito seria a porção ventral. Essa região aí do lado esquerdo é chamada de carapaça e ela é formada por várias plaquinhas ósseas, né, que compõem toda essa estrutura, né? E essas plaquinhas ósseas, que literalmente são placas formadas de osso mesmo, né? E a origem dessas placas ósseas provavelmente vem de porções da própria pele do animal, né, que são chamados de ossos dérmicos. E essas plaquinhas ósseas, elas vão formar então toda essa estrutura dorsal da carapaça, né, do casco da tartaruga. E como vocês podem observar, existem várias placas. Então existe um conjunto de placas mais centrais, que nós chamamos de placas neurais, que elas estão basicamente depositadas em cima da região da coluna vertebral, né? Então está na mesma direção da coluna, né, das vértebras. E ela é formada em torno de 7 a 8, né, placas. Depois dos lados ali nós temos um outro conjunto de placas que são chamadas de placas pleurais, né? Então elas estão sobrepostas ali à região onde estaria a costela, né, desse animal. E nós temos um terceiro conjunto de placas, né, que são as placas marginais, que são pequenas outras placas ósseas que margeiam então essas placas neurais, então formando, né, fechando o círculo ao redor desse conjunto de placas mais centrais. E na região do plastrão nós temos ali também várias placas ósseas, né, em menor número, em menor quantidade, mas que formam também essa região ventral. Então ela é formada por placas que recebem o nome de epiplastrão, o endoplastrão. O epiplastrão ele é pareado, ou seja, são dois, né, um par de ossos, epiplastrão. Da mesma forma que nós temos ali o ioplastrão também, ele é uma estrutura óssea, uma placa óssea pareada, assim como o hipoplastrão e o xifiplastrão. Tá? Então nós temos essas estruturas todas aí que formam a carapaça das tartarugas, né? Existem alguns grupos de tartarugas atuais que apresentam essa estrutura toda do casco, né, um pouco diferenciada, até porque as placas, né, que formam a estrutura do casco todo, elas não são totalmente ossificadas, né, que são as chamadas tartarugas de casco coriáceo, né. Colocado então essas estruturas todas aí do casco das tartarugas, né, aqui é um ponto importante para que a gente possa começar então a discutir essa questão que o Eberlin coloca no seu vídeo. Eu estava dizendo que o fóssil mais antigo conhecido até os anos de 2008, 2009, era de um animal, né, de uma tartaruga, que foi batizada de Proganochelys. E ele era datado aí do fim do período Triássico, né, encontrado na Alemanha. Então, pouco se sabia a respeito da evolução das tartarugas até esse momento, porque, de fato, o Proganochelys apresentava uma estrutura, né, de um casco bastante completa. Então, tanto com as partes de cima quanto com as partes de baixo do casco, né, que seria a região da carapaça e a região do plastrão, né. E havia hipóteses, né, algumas hipóteses eram colocadas de que essas primeiras tartarugas provavelmente eram animais que habitavam ambiente terrestre. E também se colocava uma hipótese de relação de parentesco das primeiras tartarugas, né, com um grupo de vertebrados terrestres, um grupo de amniotas chamado Pareiasaurus, né, ou seja, que fazem parte da família dos Pareiasauridae. Mas então como que teria evoluído as tartarugas? Essa é a questão que fica, né? Se até o momento nós tínhamos apenas fósseis, um fóssil de uma tartaruga praticamente com o casco todo completo, faltavam então essas formas de transição. Esse quadro ele começou a mudar a partir dos anos de 2008 para frente, quando exatamente neste ano de 2008 foi publicado um artigo na revista Nature, né, por chineses, né, por Li e seus colaboradores, foi em 2008 ou 2009, onde eles descrevem um fóssil de uma tartaruga encontrada no sul da China, datada aí em torno de 220 milhões de anos antes do presente. Esse fóssil ele foi então batizado, né, como Odontochelys, né, o gênero Odontochelys, e algumas características desse fóssil do Odontochelys chamaram bastante atenção. Algumas dessas características incluíam a ausência de várias osteodermos na região dorsal deste animal, e também outras características, como por exemplo a presença de dentes, né, que não é algo que nós encontramos nas tartarugas atuais. E na região da carapaça, ou seja, da região dorsal
do casco da tartaruga, as placas pleurais e marginais estavam ausentes, ou seja, o único tipo de placa nessa estrutura que forma a carapaça das tartarugas, as únicas que estavam presentes seriam aquelas placas da região neural, ou seja, daquela região que passa bem em cima da coluna vertebral do animal. Ou seja, aquelas outras placas laterais, que é da região tanto pleural, que fica mais por cima das costelas, e da região marginal, ou seja, que margeia essas placas neurais, elas estavam ausentes nessa tartaruga. E também uma característica marcante nesse fóssil seria a presença de também um plastrão bem desenvolvido. Então, o plastrão ele estava ali, com algumas diferenças, como por exemplo outras placas, duas placas adicionais chamadas de mesoplastrão, 1 e 2. Então, isso seria uma outra diferença também encontrada no plastrão dessas tartarugas. Além disso, as placas neurais que estavam presentes, elas estavam totalmente ossificadas e não apresentavam conexão ou qualquer evidência de estar fusionadas às vértebras. No entanto, alguns pesquisadores chegaram, na verdade, a questionar esse fóssil, esses dados, dizendo que, na verdade, esse plastrão, ou melhor dizendo, que essa carapaça, partes dessa carapaça, que seriam essas placas pleurais e marginais, na verdade, estariam presentes sim no fóssil, só que elas não teriam sido preservadas, porque, segundo alguns autores, que seriam dois pesquisadores da Universidade de Toronto, na verdade, essas placas elas não teriam sofrido ossificação, apenas a região central das placas centrais ali, que seria as placas neurais, teriam sofrido ossificação e por isso elas se preservaram, e que, portanto, se isso fosse verdade, se essa condição fosse verdade, então aquele fóssil não representaria uma espécie de transição entre as tartarugas atuais e grupos que não apresentavam a carapaça por completo, mas seria sim uma condição que nós chamamos em biologia evolutiva derivada, ou seja, uma condição que surgiu, não faz parte dos ancestrais, mas que surgiu em uma linhagem posterior, então seria uma condição derivada. Bom, essa foi uma colocação feita por alguns desses autores, mas até o momento nada indica que de fato aquele fóssil do Odontocheles ele de fato apresentasse essas placas pleurais e placas marginais. Não há evidências para a afirmação desses dois pesquisadores e até o momento, ao que tudo indica, de fato essas placas elas estão faltando, ou seja, elas estão ausentes, o que pode ser um bom indício então de um fóssil de tartaruga com um meio casco, conforme os criacionistas muitas vezes dizem, cobram, se a tartaruga evoluiu de uma coisa que não tinha casco para uma coisa que tinha um casco completo, então onde estaria esse animal com meio casco? Então nós temos aí uma das primeiras evidências de fato de uma tartaruga com um meio casco, o que é bastante interessante. Então, com o surgimento desse novo fóssil do Odontocheles, inclusive os próprios autores colocam uma breve filogenia no seu trabalho, mostrando então essa possível relação de parentesco entre essas primeiras tartarugas, E nós observamos então que o Odontocheles ele apresenta uma condição de várias características, o que nós chamamos na biologia de caracteres, que são mais ancestrais, ou seja, que seria a ausência dessas placas, pleurais e placas marginais, seria uma condição ancestral, e que provavelmente então o Odontocheles, além da presença de dentes também, que seria uma condição ancestral, mostrando então que o Odontocheles, ele, dentro da árvore evolutiva, dos cladogramas, ela representa um grupo de animais, um grupo de tartarugas com condições ancestrais, ou seja, ela estaria na base da evolução do grupo.